Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos ver alguns elementos geométricos, como por exemplo a categoria Doors, que são as portas, e também logo em seguida veremos a categoria Stairs, que são as escadas. Nessa aula você vai aprender como criar as portas em si. A parte de posicionamento das portas, quando for ver também janelas e escadas, vocês não vão aprender agora. Vocês vão ter uma noção de posicionamento no módulo seguinte. Quando você então vir aqui no painel de comando na aba Create, selecionar Geometry e escolher Doors, vamos ter três opções de portas. A Pivot, que é tipo aquelas de dobradista, a Bivolt, que é tipo uma pivotante, só que ela corre e ela tem uma abertura chamada tipo camarão, e a Sliding, que é de correr, que nós temos comuns aí. Então vamos clicar em Pivot, e aí vocês vão ter que ter a noção que nós vamos criar primeiro o mouse, tá? A largura, depois vai vir a profundidade e depois a altura. Então quando você clicar aqui no perspectivo, por exemplo, ou lá no top, front, você clica, arrasta para dar o sentido da largura aí, solta, dá a profundidade, aí clica uma vez e depois sobe com o mouse para dar a altura. Então nós vamos alterar aqui, padronizar para 2,10, por exemplo, a altura, a largura com 90 e a profundidade de 15, por exemplo, tá? Aí você tem esse tipo de porta aqui, aonde ela está definida para ter a abertura, você pode abrir, tá vendo? A abertura se dá aqui, e aí se ela tiver dupla porta, você seleciona essa. Se você quiser trocar a abertura para dentro ou para fora, e flip hang é o sentido da abertura na folha, tá bom? E aí o frame é essa parte do alisar aqui do portal, onde você pode definir a grossura dele ou não. E aí a profundidade também. E o door offset, que é a parte quanto que a porta entra para dentro desse portal, perdão, tá pessoal? E aí aqui tem os parâmetros da folha, onde você define a espessura, normalmente é uns 3 centímetros, mas está em 5. Aqui você define esses alisarezinhos, esses detalhezinhos que tem na porta. Vou apertar o F4 aqui. Então você define a espessura desse top rail, que é a parte de cima aqui, e os bottom rail, que é a parte de baixo. Se deixar zero, vai ser uma folha lisa. E aqui você tem que ter noção que o painel, que é justamente no centro aqui, ele está em vidro, tá vendo? E com uma espessura de 0,25. Você pode falar que o painel é nada, então o painel não tem nada, ou se ele for de vidro, ou chanfrado também. Então tem um chanfro aí acontecendo dentro dessa primeira porta pivot aqui. E aí a criação de portas dentro do 3ds Max é comum. Você vai definir os parâmetros da folha, os parâmetros do alisar e a altura e assim por diante. Agora vamos criar uma sliding, vocês vão ver como é que ela é. Da mesma forma, clica, arrasta para a largura, em seguida a profundidade e depois clica no final para a altura. E aí vamos definir 2,10 para a altura. Essa daqui slide eu vou deixar 2 metros para ficar bem legal e a profundidade de 15 centímetros. E aí é a mesma forma, a abertura você se dá por aqui, tá vendo? E aqui você define, flip front back, quer dizer, passar a folha para o outro lado lá também, ó, tá vendo? Você quer a folha desse lado ou daquele outro. Ou flip side, aí a abertura do outro lado. Aqui você define o frame, que é a largura e a profundidade do alisar da porta, tá bem? E aí da folha é a mesma coisa, a espessura da folha e assim por diante. E aqui no painel dessa porta você pode deixar sem nada, um painel em glass com espessura tal e um painel chanfrado, que é aquele detalhezinho que eu mostrei para vocês. É simples, as portas no 3D Max funcionam dessa forma. A última porta que nós vamos ver é a Bifold. A Bifold, falei para vocês, que é uma porta que tem uma nomenclatura aqui no Brasil, que é uma abertura tipo camarão, que ela vai sanfonando aí. Então vamos lá. Da mesma forma, clica na tela, arrasta para dar a largura, solta, arrasta para dar a profundidade, clica uma vez, levanta o mouse para cima, a posição do mouse lá para cima, e clica na tela. E vamos definir lá, ó, mesma coisa, só para a gente ver as posições corretas. 2,10,
Vamos deixar aqui essa aqui com 1,20 m, por exemplo, e a profundidade de 15. E aí temos a abertura desse sentido, tá vendo? Ela tem essa abertura assim, tipo camarão. E aí ela pode ser dupla, a abertura dela acontece dessa forma, né, sanfonada, e você pode alterar aonde está a abertura, para dentro ou para fora do batente, e o flip rank, abre de um lado ou do outro. A parte de frame é a parte dos alisares que eu falei para vocês podem definir a mesma coisa das outras portas, ó. Parâmetros da folha, qual a espessura da folha, o tipo top rail e o painel também, que é o painel em vidro ou painel liso ou o painel chanfrado, que é aquele detalhezinho que eu comentei com vocês que chanfra esse detalhe. Agora vamos criar as escadas. Para isso, vai na aba Create, no Geometry, e vamos escolher Stairs, que são as escadas. Vocês podem ver que nós temos o L-Type Stair, que é uma escada tipo L, uma escada de espiral, uma escada tipo U, e a Strag Stairs, que é a escada em linha reta. Vamos primeiro na L-Type Stair, e aí vocês vão definir algumas configurações. Vamos criar pelo top aqui, tá? Só vou deixar o zoom um pouco para fora aqui. E aí, ó, vamos criar. Eu vou clicar na tela e aí ele vai dar a L primeiro, tá? Então você dá a profundidade aqui do primeiro, e aí você vira para o lado e aí vocês podem perceber que os degraus já são feitos, ó. Clica, arrasta, solta, arrasta e clica. E aí você dá a altura agora para a escada. Então vamos de novo. Clica, arrasta, solta, arrasta, clica, e aí dá, perdão, solta aqui e aí dá a altura, tá bem? E aí podemos também ter uma escada em espiral, que aí é você só clicar, arrastar o mouse e começar a levantar a altura dela. Pronto. Já que nós vamos nos detalhes de cada uma. A Strag Stairs, que é a escada em linha reta, clicou, arrastou, aí nós temos uma definição do comprimento dela primeiro, solta, clica, arrasta, depois clica e dá a altura. Vamos lá ver onde ela está? Então está ela aqui. Então vamos para a próxima, que é a última, a U-Type Stairs. Então, vou deixar o zoom mais um pouco para trás aqui, e aí nós vamos ver ela sendo criada aqui. Escada tipo U. Clica, arrasta, vai dar o primeiro sentido, depois solta o clique, volta para o lado, tá vendo? Aí já que nós definimos essa abertura aqui, só para a gente sentir como é que vai fazendo, clica na tela, arrasta para dar a altura. Agora eu vou definir os parâmetros de configurações para vocês apenas de uma das escadas, tá, pessoal? Porque elas são iguais para todas as outras e vocês vão ver por quê. Então, depois que vocês criarem essas escadas, vocês apertam ESC, selecionam uma delas e vai direto aqui em Modify, onde nós vamos ter uma guiazinha para os parâmetros, Carriage, Railing e Stringers. O Carriage é essa peça embaixo aí das escadas, tá vendo? É uma peça parecendo uma peça de madeira, tá? E aí chama Carriage. Os Railings são os corrimãos e os Stringers é um detalhezinho que você coloca aqui para tampar essas peças de madeira. Então vamos lá. Parâmetro lá. O primeiro parâmetro aqui de tipo, se ela é aberta, como essa daqui, se ela é fechada ou inbox, tá vendo? Então, são os três tipos que nós temos. Vamos deixar no Open aqui. Se eu ligar o Stringers, aí essa opção ela é habilitada, tá vendo? Desligou, ligou. Onde é esse acabamento que eu falei para vocês da madeira aí, então vocês podem definir o acabamento da madeira. Se ela tiver Carriage, deixa ligado. Aí a opção Carriage aqui também podemos alterar as opções dentro dela aqui, tá vendo? Então a opção Carriage, profundidade também. Se ela estiver desligada, aí some ela e é possível que você coloque em Closet aqui. Deixa o Carriage ligado. E a próxima é o Handrail, que vai dar os corrimãos, lado esquerdo e lado direito. Então é só para colocar os corrimãos e aí os rails que são habilitados. Se eu desligar o left e right, não tem mais rails. Não vou mostrar o RayPath, que trata-se de uma aula mais avançada. O layout aqui, esse é o sentido da subida, é left ou right, tá vendo? E aí, o importante da escada U aqui é essa abertura aqui. Tem que deixar um offset de 0 para ficar bem interessante, tá bom? E aí temos a abertura aqui também. Eu gostaria de ter uma abertura de 1,20 m. E aí ela te dá uma abertura de 1,20 m. Eu gostaria de 1,60 m. Vai dar
um vão de 80 aqui, um vão de 80 aqui, tá vendo? E aqui não precisamos se preocupar porque se trata de uma posição, só estamos ensinando como criar. E o rise aqui, pessoal, é interessante que vocês travem, por exemplo, quantidade de degraus ou travem a quantidade de altura desses degraus. Então eu quero degraus, por exemplo, de no máximo 18 degraus. Aí eu travo o degrau e eu trabalho com uma altura aqui de 17,5, por exemplo. Aí vai me dar a altura final de 13,15, tá vendo? Então se vocês mexerem aqui, aí o rise aqui altera. Então se eu, por exemplo, deixar 17,5 centímetros e travo ele, aí eu posso alterar aqui que ele não mexe mais nessa altura do degrau, tá bem? Então deixa o rise tampado ou rise altura. E o último parâmetro para finalizar é esse step thickness, é a espessura de cada degrau. Está aqui em 5 centímetros, vocês podem definir uma outra espessura também. E ao final dessa aula você aprendeu a criar as portas e a definir os parâmetros de cada uma e também aprendeu a criar as escadas, todas elas, e aprendeu a definir apenas o parâmetro de uma, pois é o mesmo os parâmetros das outras.